Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre poluição que está na apostila de segundo bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente vai tratar sobre poluição e outros problemas, tá na unidade 7, a partir da página 2 da apostila de segundo bimestre de vocês. A gente começa primeiro dando o conceito. É toda e qualquer alteração nociva ao ambiente, ou seja, prejudicial, né, que é provocada pela ação humana e que cause desequilíbrio e prejudique a vida. Pode ser motivada pela liberação excessiva de matéria ou energia no ambiente. Essa ação antrópica é essa ação humana, tá? Causada pelo ser humano, mas ela vai causar um desequilíbrio ambiental, vai prejudicar a vida e não só a vida humana, tá? Qualquer tipo de vida pode ser prejudicada por um desequilíbrio ambiental. A ação do homem tem proporções, né, de alcance maior do que o seu próprio prejuízo. Dentro do conceito de poluição, nós vamos tratar de alguns tipos de poluição. Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população e é causado, né, por um nível alto de decibéis provocado por barulho vindo de atividades que perturbam o silêncio ambiental. E esse barulho considerado, para ser considerado poluição sonora e não só um barulho, ele tem que ser acima de 50 decibéis. Isso é uma determinação da OMS, Organização Mundial da Saúde, e isso vale, esse valor de 50 decibéis vale para grandes centros urbanos. Em relação aos outros animais, isso também incomoda, até mesmo pelo fato deles não saberem o que são aqueles barulhos, né? Isso perturba a noção, inclusive, de espaço que eles têm, a noção de equilíbrio que eles têm pode ser afetado também. E isso, então, causa um prejuízo não só para o ser humano, como também para outros tipos de animais. Poluição visual, que é o excesso de elementos visuais criados pelo homem, ficam espalhados, geralmente em grandes cidades, e isso vai promover um desconforto visual, tá? Um desconforto espacial também em relação à noção de espaço. E esse tipo de poluição pode ser causado por anúncios, por placas, por banners, por postes, fios elétricos demais, lixo acumulado, torres, né, de telefone, muita informação que fica junta no mesmo espaço, como nessa imagem que a gente consegue ver aí do lado. Essa poluição visual, ela não está restrita a essa parte só de muitas informações, né? Porque a gente recebe, pelo estímulo da visão, a intensidade luminosa também. Já existe um novo termo de poluição, que é a poluição luminosa. Essa poluição luminosa, considerando dentro da poluição visual, né, o excesso de luz causada pelos grandes centros urbanos, e isso interfere na noção de espaço, perturba a vida de outros animais também, que não conseguem se localizar, principalmente à noite, pela falta da orientação das estrelas, né? Porque quando um local está muito iluminado, a gente não consegue ver direito o céu, e é pelo céu que esses animais se orientam, e isso causa uma perturbação animal também. A poluição radioativa. Existe um tipo de poluição, né, que é advinda da energia nuclear, ou também chamada energia atômica, que é produzida por elementos químicos que são capazes de gerar radiação. Uma das causas da poluição radioativa é o lixo radioativo, né, gerado por essas usinas nucleares, e isso é muito perigoso, porque essa poluição, esse lixo radioativo, né, esse lixo, ele pode causar poluição do solo, das águas, do ar, dependendo de qual tipo de elemento radioativo a gente está falando. Então, é um tipo de poluição com uma fonte, mas que afeta várias outras coisas. Poluição atmosférica. São alterações nas taxas dos componentes do ar, e vão ocorrer, pode ser em ambientes fechados, pode ser com ou sem aglomeração de pessoas, pode ser num ambiente aberto, tá? Nessas condições, o ar vai se tornar úmido demais, vai reduzir o oxigênio, aumentar o dióxido de carbono e o ar vai ficar superaquecido. A interferência do monóxido de carbono, ele se origina da queima incompleta de combustíveis fósseis,
tendo como principal fonte de emissão os veículos automotores, e sendo por isso o poluente atmosférico característico dos centros urbanos. Esse gás, monóxido de carbono, ele é incolor, ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele é altamente tóxico, tá? Ele pode causar sufocamento e morte em uma pessoa se ele for inalado e essa pessoa estiver num ambiente fechado, tá? Por exemplo, dentro de um carro, se tiver num local fechado e com os vidros fechados, quando o carro é ligado e fica ligado muito tempo, como resultado, né, da atividade ali do motor do veículo, é eliminado o monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, ele ocupa o lugar das moléculas de oxigênio que são transportadas pelas hemácias do nosso sangue, tá? Ele tem basicamente o mesmo tamanho, digamos assim, então ele se encaixa nas células de hemácias da mesma forma que a molécula de oxigênio. Então, ele também é levado pelo sangue, assim como o oxigênio é levado, tá? Só que no caso, o monóxido de carbono sendo altamente tóxico, ele vai evitar que o oxigênio seja carregado, né? Porque ele está ocupando o local do oxigênio, e isso que causa o sufocamento da pessoa, a interferência da poluição atmosférica em relação ao gás carbônico. Naturalmente, ele não é um gás maléfico, pelo contrário, ele é fundamental para a nossa respiração, fundamental para a fotossíntese das plantas, porque as plantas usam esse gás carbônico junto no processo de fotossíntese, né? Vão absorver o gás carbônico, pegar ali a água e os nutrientes que está absorvendo pela raiz e transformar isso na presença da energia luminosa do sol, transformar isso em glicose, que é o alimento dela, tá? E como resultado vai sobrar oxigênio que a planta elimina para o ambiente. E ele provoca esse efeito estufa, que também não é prejudicial, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, o efeito estufa é um efeito benéfico, é o que mantém a superfície da atmosfera aquecida o suficiente para permitir a presença da vida. Essa camada de atmosfera, ela protege, né, os raios solares de baterem na superfície do solo e voltarem totalmente para o espaço. Uma parte fica retida ali naquela camada de atmosfera, então vai funcionar como se fosse uma estufa, né, por isso chamado efeito estufa, e isso impede que parte desses raios solares sejam dispersados de volta para o espaço. Isso faz com que esses raios solares se mantenham entre a superfície do solo e essa camada de atmosfera. Então, isso vai aquecendo a superfície da Terra a um ponto o suficiente que permita, né, a presença da vida. Então, o efeito estufa é extremamente benéfico. Ele é causado, a maior parte dele, tá, por gás carbônico. Só que a inclusão de mais gás carbônico na atmosfera pela ação das indústrias, pela ação dos veículos automotivos, né? Ou seja, pela ação antrópica, está aumentando a quantidade de gás carbônico na atmosfera e isso está deixando essa camada mais grossa, certo? Portanto, essa camada, esses raios solares que estão entrando, parte deles saíam e parte ficava acumulada aqui, né? Ficava retida aqui. Agora, quando a gente está entrando nesse conceito de aquecimento global, é o limite entre o benefício e o malefício desse efeito estufa. Esse raio solar, ele entra, ele não consegue sair, certo? Ele fica retido aqui. Quando essa camada do efeito estufa é intensificada pela ação pela ação humana, né, pela deposição de mais gás carbônico, essa camada fica mais grossa, então mais raios solares ficam retidos, e isso aumenta as temperaturas médias do planeta. Aí vai começar a causar prejuízos, né? Então começa a derreter calota polar, começa a aumentar os níveis dos mares, né? Esse mar começa a invadir as cidades litorâneas, começa a aumentar a temperatura média do planeta, isso vai alterar a biota inteira, e é esse o problema, né? Quando a gente fala da intensificação do efeito estufa causando o aquecimento global. O metano, ele é uma substância que chega na forma gasosa à atmosfera,
advinda de erupções vulcânicas, tá? Então, é uma liberação natural. Isso também é advinda de decomposição de matéria orgânica, principalmente nos ambientes pobres em oxigênio, advinda também da digestão de animais herbívoros e do metabolismo de algumas bactérias. Para vocês terem uma noção, nos últimos anos, as atividades humanas, como a criação de bovinos para a produção de carne e leite, assim como a agricultura, a decomposição do lixo produzido nos centros urbanos, aumentaram cerca de 60% as emissões de gás metano para a atmosfera. Então, assim, apesar de naturalmente ele estar sendo eliminado para o ambiente, né, a atividade antrópica também está intensificando essa eliminação e isso intensifica a deposição de gases poluentes na atmosfera. Vamos falar aqui, ó, da chuva ácida, tá? Além de gás carbônico, a queima de combustíveis fósseis produz dióxido de enxofre, que é SO2, certo? E o óxido de nitrogênio, que é o NOx, tá? Os quais, esses elementos, né, eles reagem com a água da chuva, né, com o vapor d'água que subiu no formato gasoso, vai produzir ácido sulfúrico, que é H2SO4, e também ácido nítrico, H2NO3. Então, a combinação, né, do H2O no formato gasoso, junto com o dióxido de enxofre e junto com o óxido de nitrogênio, forma dois ácidos, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Quando chove, essas partículas de água, elas caem, precipitam junto com esses ácidos, tá? Misturados a esses ácidos, por isso a gente chama de chuva ácida. Esses gases, eles também são produzidos naturalmente, como pela atividade vulcânica, mas também a ação antrópica agravou muito essa deposição desses gases na atmosfera nos últimos 25 anos. Atualmente, as emissões de fumaça das usinas termoelétricas à base de carvão, indústrias de celulose, refinarias, etc., contribuem para a formação da chuva ácida. E falando sobre a camada de ozônio, na faixa dos 25 mil metros de altura, paira ao redor da Terra uma tênue camada de gás muito importante para o equilíbrio ecológico, que é a camada de ozônio, tá? O ozônio que forma essa camada, ele está presente nessa região, ele é responsável pela proteção dos seres vivos contra a ação nociva dos raios ultravioletas oriundos da radiação solar. Então, ele forma essa camada protetora para que os raios solares entrem, a radiação seja bloqueada, né, seja filtrada, e somente a energia luminosa e o calor do Sol aqueça e chegue até a superfície da Terra. Esses gases poluentes que estão sendo liberados para a atmosfera, eles afinam essa camada de ozônio, certo? Inclusive, em alguns locais, causam inclusive buracos, tá? Buracos literalmente nessa camada de ozônio. E nesses espaços que tem esses buracos, raios ultravioletas, eles passam por essa camada de ozônio e chegam à superfície terrestre e causam vários problemas. Tá? A redução da camada de ozônio determina uma maior exposição à radiação ultravioleta. Nos seres humanos, haveria maior taxa de câncer de pele, além disso, incidência de catarata, problemas no sistema imunológico, e além disso, também pode ocorrer uma elevada taxa de mutação. E aí, não só no ser humano, né? Como também em plantas, outros tipos de animais. Para terminar falando da inversão térmica. Em condições normais, existe uma diminuição da temperatura do ar de acordo com o aumento da altitude, né? Conforme mais alto a gente sobe, mais frio é. Ao longo do dia, o ar frio tende a descer, porque ele é mais denso, e o ar quente tende a subir, porque ele é menos denso, ele é mais leve, né? E aí, então, isso vai criar correntes que renovam o ar junto ao solo, né? Junto à superfície do solo. Assim, os gases normais da poluição são levados para camadas mais altas, tá? E lá eles se dissipam e eles se espalham. Então, essa inversão térmica que acontece naturalmente pela densidade do ar, ela acaba por disseminar, por espalhar os gases poluidores produzidos aqui na superfície do solo.
É um fenômeno natural, acontece todo ano, né, o tempo inteiro, mas no inverno ele se manifesta próximo à superfície do solo e evita essas correntes, que essas correntes de convecção, né, de renovação do ar, evita que isso se forme. Então, o ar fica estagnado, não sofre renovação, e aí essa camada de poluição, ao invés de subir e se dissipar, ela fica concentrada junto ao solo. Nós vamos falar agora sobre a poluição do solo. Os principais poluentes do solo são as fezes humanas, os resíduos sólidos, né, o lixo, de fato, o lixo industrial, o lixo doméstico, os agrotóxicos, primeiramente dos resíduos sólidos. As comunidades das cidades são produtoras de grande quantidade de resíduos sólidos, que, de acordo com a origem, ele pode ser industrial, doméstico, hospitalar, agrícola, nuclear, de várias origens, né? A atividade industrial, ela gera resíduos sólidos que devem ser armazenados, devem ser manuseados da forma correta, com o objetivo de evitar esses danos ambientais, para evitar a poluição do solo, principalmente. Mas em relação ao lixo domiciliar, cada pessoa gera por volta de 600 gramas de lixo por dia. Considerando a quantidade de pessoas que existe no mundo e o tempo que essas pessoas vivem, então isso causa muito lixo doméstico. A exposição desse lixo urbano sem o devido tratamento é um sério problema, inclusive não só de poluição do solo, mas também de saúde pública, né? Porque ele se torna um criadouro de moscas, né? Essas moscas vão se reproduzir, vai causar doenças. Agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são de alguns tipos, né? Como, por exemplo, os fungicidas, que são usados para combater fungos, os inseticidas para combater insetos no geral, e os herbicidas, que são usados para combater outras plantas, né? Que não são aquelas que estão sendo cultivadas naquela plantação, como, por exemplo, ervas daninhas. Só que esses agrotóxicos, eles não vão afetar só os fungos, no caso dos fungicidas, não vão afetar só os insetos, no caso dos inseticidas, eles vão afetar o solo também, tá? E aí podem causar sérios problemas ao ser humano, ao ambiente e, obviamente, a outros tipos de seres vivos. Além da poluição do solo, né, esses elementos poluidores, eles causam a degradação do solo também. No ambiente natural, os ecossistemas eles possuem uma dinâmica em que as cadeias alimentares e os ciclos ecológicos apresentam certa harmonia. O uso do solo pelo homem levou ao desmatamento, né? Isso causa esgotamento do solo, que é essa degradação, né? Uma das formas de degradação do solo é a erosão, que é o resultado do desgaste ou do arraste da superfície da terra pela água corrente, pelo vento ou por outros agentes naturais, ou seja, a ação antrópica nos ecossistemas causou um desmatamento, isso expõe o solo e essas partículas de solo elas são levadas pelo vento, pela água, né, por outros agentes, e isso causa, pode acontecer de uma maneira rápida, de uma maneira devagar, né, com ou sem interferência do homem, depois que esse solo é exposto. E além disso, a gente não pode esquecer que essa retirada da vegetação, né, ela vai expor o solo, em ambientes que são mais quentes, esse solo vai perder a sua umidade, porque não vai ter essa camada natural vegetal para reter essa água no solo. Esse solo, então, vai ficar cada vez mais seco e vai causar esse processo chamado de desertificação. Em alguns locais, causa inclusive a laterização do solo. O solo fica tão seco que ele acaba tendo rachaduras no meio dele. Tudo bem? Isso torna o solo totalmente infértil. Falando agora sobre a poluição das águas, uma forma comum de poluição da água é esse esgoto doméstico, então, que é rico em matéria orgânica. Quando esse esgoto é lançado nos rios, ele fertiliza excessivamente aquela água por conta dessa matéria orgânica, vai causar a morte dos peixes e de outros organismos aeróbios, vai tirar esse oxigênio natural das águas, por isso vai matar os seres vivos, que são aeróbios, certo? Vai restar apenas seres anaeróbios, e
eles se reproduzem muito rápido e isso causa mais eutrofização ainda, porque esses seres anaeróbios se multiplicando, eles aumentam a quantidade de matéria orgânica mais ainda no ambiente. Então, é um tipo de poluição que vai uma coisa puxando a outra. Então, esse problema de eutrofização, ele é causado pelo depósito de muito esgoto doméstico. Então, além do próprio problema da eliminação de esgoto doméstico nas águas, isso causa eutrofização, que causa outros problemas. O derrame desse petróleo e dos seus derivados, então, no mar, são decorrentes de acidentes durante a extração do óleo das plataformas submarinas, e do transporte também de navios petroleiros e do processo de armazenagem. E aí, sendo um óleo, uma gota de óleo, ela vai ser responsável pela contaminação de 1 litro cúbico de água. Tá? Então, para vocês terem uma noção do quanto que esse petróleo causa de prejuízo no ambiente aquático. E aí, falando de outros metais pesados, como, por exemplo, o mercúrio, né? Além disso, tem cádmio, chumbo, cobre, zinco. Esses todos metais são pesados e eles provocam o envenenamento das águas, além de se acumular na cadeia alimentar. Então, eles vão sendo eliminados de pouquinho em pouquinho, eles vão se acumulando no ambiente aquático. Os animais que são aquáticos e até os outros, né, vão se alimentar, vão se nutrir daquela água, vão se envenenar de pouquinho em pouquinho, e isso vai se acumulando na cadeia alimentar. Tá? Esses metais, eles chegam aos mares pela precipitação, ou seja, pelas chuvas, e principalmente pelas descargas de rios contaminados. A gente precisa saber essas formas de reverter a poluição, né? E a forma mais adequada de reverter a poluição, cada um desses tipos de poluição, é através do desenvolvimento sustentável, tá? Com energia alternativa, por exemplo, a energia geotérmica, né? Outros tipos de energia também são usados para atender as necessidades humanas, mas sem poluir o ambiente. Deu para perceber ao longo da nossa conversa que essas poluições, elas são causadas principalmente pela ação antrópica, pela ação do homem. Então, existem formas de atender essas necessidades do homem sem causar tanto impacto ambiental assim. Então, se nós somos a principal causa da poluição, só nós, como seres humanos, podemos pensar em soluções para reverter essa situação, tá? E aí, qual é a nossa responsabilidade nisso, né? A nossa responsabilidade social. Então, se o ser humano é o principal causador da poluição, a influência desse ser humano na vida social precisa acontecer de uma forma a ser consciente, porque a gente precisa cuidar do ambiente que a gente está. Ele é o nosso lar, é o único local que a gente tem para viver. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade social de saber que esse é o nosso lar, de saber que esse é o único planeta que nós podemos habitar. Tem, inclusive, o Dia do Combate à Poluição, que é o dia 14 de agosto, né? Onde são incentivadas atividades que não sejam poluentes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!